Olá, olá, bom dia Cubatão, meio de mais uma semana. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Juntos em mais uma edição, falando que alunos da Escola Parque do Sonho conquistaram uma vaga para representar o Brasil no Mundial de Robótica no Japão, mas eles precisam arrecadar R$ 150 mil para viabilizar a viagem. Alunos da Escola Estadual Parque dos Sonhos em Cubatão comemoram mais uma conquista após garantir uma vaga para representar o Brasil no Mundial de Robótica no Japão. Aqui no Parque dos Sonhos nós temos 16 alunos, os 16 vão participar da competição online. Nós vamos montar uma equipe, acho que de 5, para fazer a competição de projeto, e que vão comigo para o Japão, em Osaka, são 3 alunos. Para tornar este sonho em realidade, foi criada uma vaquinha online, onde eles precisam arrecadar cerca de R$ 150 mil para custear com as despesas para ir ao Japão, mostrando que a educação também pode abrir portas em qualquer lugar do mundo. Pessoas podem doar a partir de R$ 5, não tem problema, enquanto o coração falar, doa tanto. Mas a gente tem algumas recompensas, que é uma recompensa de R$ 50, a pessoa ganha um certificado, R$ 100 ganha um chaveiro, R$ 200 ganha uma live com as crianças lá no Japão, e R$ 20 mil para quem for empresário ganha o direito de colocar o logo, de vir dar a medalha, de participar. Então assim, quem puder ajudar, abre o coração e vamos levar essas crianças para o Japão para mostrar que a escola pública ela tem força, ela empodera e ela transforma também. A escola coleciona vários prêmios, inclusive internacionais, entre eles o World Best School Prizes, um dos mais importantes da educação mundial, pelo trabalho de superação da adversidade. Teve um congresso de uma fundação de Barcelona chamada Fundação Carulla, que chama Mutar Educação, que é mudar a educação. Então a gente foi convidado para ir lá falar um pouco do Parque dos Sonhos, falar da nossa trajetória, da nossa história, como a gente conseguiu transformar uma escola que era violenta na melhor escola do mundo. Então a gente foi lá contar a nossa história e quem sabe inspirar outras pessoas, inspirar outras escolas, inspirar outros professores. No laboratório, os alunos mostram sua dedicação e preocupação com os resultados, que é visto em cada detalhe, cada pecinha modificada na aula prática. Estou muito esperançoso porque já nesses 4 anos dando aula de robótica, você consegue encontrar uns diamantes. Se a pessoa consegue raciocinar de como a robótica funciona, o resto é só configuração, é só afinar o produto. Agora, a missão da escola é levar essa história ainda mais longe. No Japão, os estudantes pretendem representar o Brasil em uma das maiores competições de robóticas do mundo e mostrar que dedicação, oportunidade e educação continuam transformando vidas. As expectativas estão lá em cima, né? Porque é uma competição fora do país, então supera tudo. E é mágico. É uma oportunidade muito grande, pois é uma coisa de fora, sabe? Não muito valorizando as coisas de fora, mas é uma coisa que é do outro lado do mundo, e Japão também é uma coisa que, né? É difícil é um lugar muito longe, podemos se dizer assim. A lei que autoriza a comercialização, aquisição e posse do spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres já está em vigor. A lei entrou em vigor e permite a comercialização e a posse do spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos. De acordo com a norma, o aerosol deve ser de uso individual e intransferível. Essa lei traz uma medida adicional para que a mulher tenha mais condições de se defender numa situação de ataque, de agressão que esteja acontecendo naquele momento ou prestes a acontecer. As especificações técnicas, os limites de capacidade, a concentração da substância e os padrões de segurança serão definidos em regulamento por meio da Anvisa e dos demais órgãos competentes. Para que essa mulher faça a aquisição desse dispositivo, é necessário que ela seja maior de idade, que ela apresente um comprovante de residência fixa, documento pessoal com foto, e essa mulher ela não pode ter tido nenhuma condenação por crime doloso mediante violência ou com grave ameaça. O dispositivo é destinado à contenção temporária do agressor, para repelir a violência que pode estar em andamento
ou iminente. É uma garantia de que se a gente tentar se defender, não vamos ser punidas por isso, que é que a gente vê muito, né? Mulheres tentando se defender e acabando sofrendo algum tipo de represália. É uma ferramenta que a gente tem, assim, é extremamente importante a gente ter como se defender, principalmente agora, onde a gente vê que tem muitos casos de feminicídio acontecendo cada vez mais. E é o jeito, né? A gente tem que procurar alguma forma de conseguir conter isso do jeito que a gente consegue, né? Obviamente que não é a solução para o problema, até porque as políticas públicas precisam se voltar para a questão da raiz do problema, que é uma questão cultural, né, de reeducação, enfim, e através da denúncia, que é a principal porta de enfrentamento à violência contra a mulher. O transporte rodoviário de produtos perigosos do estado de São Paulo registrou mais de 1.030 ocorrências em 2024, um aumento de 19,8% em relação aos anos anteriores, segundo o último levantamento realizado pela Associação Brasileira de Transporte Logístico e Produtos Perigosos. Nós temos imagens aí realizadas, então, diante desse cenário, né? Cubatão recebeu um simulado de emergência envolvendo o vazamento de ácido clorídrico durante o transporte rodoviário. A atividade reuniu equipes da CESAR e Ambipar, do Corpo de Bombeiros, para testar os protocolos de atendimento, comunicação e resposta aos acidentes com produtos químicos. O exercício simulou o isolamento da área, avaliação dos riscos e as medidas de proteção à população e ao meio ambiente. A ação faz parte do workshop de atendimento à urgência e emergência, da indústria e reforçou a importância da preparação das equipes para ocorrências com cargas perigosas. A obesidade entre crianças e adolescentes tem avançado em ritmo preocupante em todo o mundo. Um novo levantamento alerta para que, se nada for feito para conter esse cenário, o número de jovens com a doença pode chegar a 228 milhões até 2040. A obesidade infantil deixou de ser um problema isolado e já é considerado uma das maiores preocupações da saúde pública. Além do excesso de peso, a doença aumenta o risco de diabetes, hipertensão, problemas no coração, gordura no fígado e até alguns tipos de câncer, com consequências que podem acompanhar o paciente por toda a vida. A obesidade infantil, infanto-juvenil, é uma criança doente que, se não for tratada, vai virar um adulto mais doente ainda, porque além de ser obeso, ele vai carregar ali diabetes, pressão alta, e que pode levar a infarto e AVC e até alguns tipos de câncer, né? A gente sabe hoje que a obesidade está intimamente ligada a 13 tipos de câncer, que são os mais prevalentes, como mama, intestino, próstata, pâncreas. Especialistas explicam que hábitos como alimentação rica em ultraprocessados e sedentarismo estão entre os principais fatores que favorecem esse cenário. O tratamento da obesidade, assim, a gente segue alguns pilares, né? Então, atividade física, fundamental. Fazer essa criança, voltar a ser criança, né? Brincar, jogar bola, correr, fazer atividade física. Alimentação, melhor possível. Diminuir os ultraprocessados o máximo que conseguir. A utilização das canetas emagrecedoras também podem ser acionadas, dependendo do tratamento utilizado. Os números impressionam. Mais de 16 milhões de crianças e adolescentes vivem com obesidade no Brasil. No âmbito mundial, esses dados são ainda mais alarmantes, podendo chegar até 230 milhões em 2040. Para quem conseguiu mudar de vida, os resultados vão além da balança. É o caso do Luan, que através de um tratamento adequado e o esporte, encontrou uma saída para uma vida mais saudável. Com o tratamento me ajudou muito na disposição física com o judô. Com a perda de gordura me ajudou muito com fôlego, mais disposição. A orientação é que a prevenção comece cedo e com a mudança nos hábitos alimentares, inclusive nos cuidados com as besteirinhas do dia a dia. Eu acordo, já tomo café e vou para academia. Aí mais tarde eu chego da academia, vou almoçar. E mais tarde eu vou pro judô, né? Ou seja, o tratamento, de certa forma, também serve nessa parte psicológica para você conseguir combater isso. Ajuda. Eu não tô, eu comia mais besteira. Hoje eu nem sinto muita falta, eu nem como. Agora, com a nova rotina, a coleção de medalhas só aumenta. Trouxe o campeonato brasileiro do
da Copa São Paulo e do Open Ajinomoto e do Paulista. Tiago, o pai do Luan, aponta quais os principais desafios na rotina do filho. A obesidade pra gente foi um caso atípico, né? Porque o meu filho mais velho, ele é magrinho, né? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu um tratamento adequado e o menino tá ficando fininho também. Uma boa notícia para quem está em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho: o CIE está com mais de 7 mil vagas de estágio abertas em todo o país. CIE conta com mais de 3 mil vagas de estágio somente aqui no estado de São Paulo. Os destaques vão para a área da educação, administração e também direito. Sobre o tema eu converso agora com o Carlos Cardoso, que é o supervisor da unidade aqui de Santos. Carlos, milhares de oportunidades, quem pode participar aí? Quais são as exigências? Perfeito, Alex. Então, quando você fala nessa totalidade, ela está contemplando o estado de São Paulo. Mas aqui na Baixada são mais de 600 vagas, sendo que 10% dessas vagas elas estão atreladas para o programa de aprendizagem e as demais vagas para o programa de estágio. Eu vi também aqui a observação, é importante esse cadastro do LinkedIn também, tem essa parceria que acaba ajudando esses jovens. Na verdade, existem várias oportunidades, várias portas aqui que o jovem ele consegue tá abrindo para poder ter informações. Então, ele consegue fazer o cadastro dele através da plataforma do CIE, cie.online. Ele consegue também acessar através dos nossos canais no 3003-2433, para que aí sim ele consiga ter essa visibilidade das oportunidades oferecidas aqui na Baixada. E quais são as exigências para eles poderem, no caso, fazer esse cadastro? Então, quando a gente fala na vaga voltadas para o jovem aprendiz, são jovens dos 14 até os 24 anos incompletos, né, que estejam cursando o ensino fundamental, o ensino médio ou já tenham concluído o ensino médio. Já para o programa de estágio, são jovens a partir dos 16 anos e a gente não tem a questão do limite de idade, mas ele precisa estar devidamente matriculado e frequentando as aulas. Então, são estudantes do ensino médio, técnico ou superior que se encaixam aí para essas oportunidades de estágio. E se puder deixar alguma dica para esses jovens, quais as dicas que vocês costumam deixar? Bom, a primeira delas é para que o estudante ele deixe sempre o cadastro atualizado, porque é a melhor forma do CIE conseguir encontrá-lo e oferecer aquela oportunidade. E a segunda oportunidade é o quê? Hoje a gente fala muito em inteligência artificial. Então, se ele também oferece alguns cursos aí gratuitos, todos os cursos através da plataforma do Saber Virtual são gratuitos e é mais uma oportunidade que o CIE leva aí para que os estudantes possam se capacitar. Depois do intervalo, vamos falar sobre segurança no nosso Bom Dia Cubatão. Aqui na bancada, vamos receber o capitão Azevedo, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar da cidade cubatense. Não saia daí que nós voltamos já. O nosso Bom Dia Cubatão fala agora em segurança. Aqui na nossa bancada recebemos o capitão Juliano Azevedo, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar em Cubatão. Comandante, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo à TV Cultura Litoral e também ao Bom Dia Cubatão. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder falar mais sobre o trabalho da Polícia Militar com os senhores. Fico muito grato. É justamente isso que a gente queria falar, comandante. Como é que funciona, então, o planejamento diário da atuação da Polícia Militar no município de Cubatão? Bom, nós recorremos a vários fatores, a uma série de critérios para poder definir as estratégias que vão ser adotadas para o policiamento na cidade. Cubatão tem algumas peculiaridades, é uma cidade de transição entre o Planalto Paulista e o litoral, então todas as pessoas que buscam acessar o litoral precisam passar por Cubatão, seja a turismo, seja por transporte de carga, seja por relações de negócios. Então nós temos alguns cenários que exigem atenção, como o eixo de rodovias, como o distrito industrial, como a área de transição entre o mar e a área de manguezais. Então, tudo isso é levado em conta para que a gente possa definir quais serão as estratégias de policiamento. Então, esse é mais ou menos o que a gente recorre para poder definir onde o policiamento vai atuar. Comandante, falando em questão de bairros, né? Quais são os critérios mais utilizados para definir os bairros no município de Cubatão, né? Acredito que tem algum bairro que tenha necessidade maior de um policiamento, diferente de um outro bairro, é isso? Sem dúvida. Cada bairro tem a sua peculiaridade. Então, nós temos bairros em que a nossa atuação principal visa coibir roubos, outros furtos. Em alguns deles, tanto roubo como furto. Mas existem bairros
como os mais afastados, os que careceram de atenção do poder público durante muitas décadas, em que a gente precisa fazer frente a uma realidade em que o crime organizado busca manter domínio territorial sobre essas áreas. Então, de acordo com a dinâmica de cada bairro, a gente tem uma estratégia diferente de atuação. Em algumas a gente atua de forma mais visível, mais ostensiva, em outros de forma mais preventiva, em outros bairros como esses em que a gente precisa fazer um enfrentamento a uma realidade em que o crime organizado já está fixado e de maneira extremamente agressiva, oprimindo as pessoas que vivem nessas regiões, a gente precisa de uma atuação um pouco mais incisiva para poder retomar esses espaços e poder devolver o controle dessas áreas para a população, tirar o domínio do crime organizado dessas áreas em que eles, para poder proporcionar lucro para a organização criminosa, oprimem milhares de pessoas que vivem reféns dessa realidade. Comandante, eu trabalhei ali em Cubatão, bem na Avenida Miguel Couto, próximo ao posto policial que tem ali na cidade. Perfeito. Agora, uma curiosidade minha, assim como dos nossos telespectadores, né? Sempre de manhã eu vi as viaturas saindo para começar o seu trabalho diário. Como é que vocês fazem, então, esse trabalho para que as viaturas saiam? Existe um estudo? Como é que acontece essa organização, tanto no dia quanto também o patrulhamento noturno? Perfeito. Bom, a atividade policial militar, ela é dividida de uma forma em que a gente tem níveis e escalões de supervisão. Então nós temos basicamente os sargentos e os oficiais da polícia, que são os responsáveis por coordenar a atuação das viaturas. Então, com base em alguns estudos que a gente faz, desde a dinâmica criminal, estudos sociológicos, a gente leva muito em consideração também a percepção do policial que está na ponta da linha, porque ele conhece a comunidade que ele trabalha, ele está na ponta da linha, então ele tem contato com as pessoas, ele tem aquele retorno mais real e mais fidedigno a respeito do trabalho policial com o destinatário final, que é o cidadão. Então, tudo isso é levado em consideração, assim como outros fatores, como os próprios registros criminais oficiais, os boletins de ocorrência que as pessoas fazem, algumas denúncias 190, tudo isso gera uma base de conhecimento para que os oficiais e sargentos possam destinar a atuação das viaturas. Isso vai, assim, digamos que nós tenhamos algum evento específico na cidade, isso também é levado em consideração. Então, todos esses fatores vão moldar a destinação do patrulhamento, mas sempre baseado no controle e na supervisão que os oficiais e sargentos fazem. O trabalho da Polícia Militar na cidade de Cubatão, ele funciona apenas com as ocorrências registradas? Existe também análise de inteligência, estatísticas? O senhor falou muito bem agora do boletim de ocorrência, ele é muito preciso para que vocês realizem o trabalho diário de vocês, certo? Sem dúvida. O registro oficial, ele, mais do que orientar o nosso trabalho, ele também serve como uma espécie de termômetro, porque a gente, com isso, consegue medir se a nossa atuação tem sido eficaz ou não. Mas a gente não se limita à indicação desses registros oficiais, porque nós trabalhamos também com outras bases de conhecimento. Então, informações que a própria população nos traz são, assim, essenciais para que a gente possa determinar as políticas de atuação policial. A gente tem uma atividade de inteligência que é muito forte para poder dar a base de conhecimento para as políticas que vão determinar essas estratégias de policiamento. Então, os registros são importantes, eles também servem como um termômetro, mas eles não são exclusivos, eles são apenas uma das ferramentas, um mero indicador daquilo que a gente busca fazer, que é proporcionar uma cidade mais segura para as pessoas. Comandante, falando em uma cidade mais segura, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos policiais militares? O senhor falou muito bem que está ali diariamente na linha de frente, né? Por exemplo, no município de Cubatão, o senhor falou sobre a rota capital, Baixada Santista, para as demais cidades. O que vocês mais enfrentam diariamente no policiamento do município? Olha, eu poderia dizer que talvez o maior desafio para o policial que atua na ponta da linha é um cenário que eu chamo de insegurança jurídica, né? A gente vive numa sociedade extremamente violenta. O Brasil bateu recordes em alguns anos, e eu estou falando de coisa recente, em que nós tivemos mais homicídios do que países em conflitos declaradamente de guerras convencionais. Então, é um cenário assim que a gente quase não conhece no planeta. A quantidade de homicídios, os números de violência. Eu costumo dizer que nós, assim, convivemos com a violência no âmbito do relacionamento entre pais e filhos, no âmbito da relação entre os casais. A gente hoje aqui no estado de São Paulo não consegue mais assistir um clássico de futebol, tem que ter torcida única por conta da violência. O trânsito no Brasil é violento. Eu sempre dou um exemplo de algo que eu testemunhei, ouvindo uma conversa informal entre duas pessoas num shopping,
de que a administração do shopping aqui na região teve que retirar alguns bancos que ficavam à disposição porque as pessoas estavam brigando, saindo em luta corporal para disputar quem ia utilizar aqueles bancos. Ou seja, a sociedade em que o policial é obrigado a atuar, ela é extremamente violenta, agressiva. E nós, como polícia, temos assim, a obrigação de atuar nesse cenário extremamente violento, fazendo uso legítimo da força. E muitas vezes as pessoas, quando veem a atuação policial para pacificar determinados episódios de violência, que não tem como não ser usando a força, fazem comparações com outros países que nem sequer conhecem essa realidade que a gente experimenta no nosso país. Então, a gente vai ver a polícia de São Paulo tendo resultados, números, as suas ações comparadas com pequenas polícias nos Estados Unidos, na Inglaterra, que a gente tem uma realidade de ter tropas policiais fardadas que nem sequer usam arma de fogo, só que seria inimaginável na realidade brasileira. Então, essa dificuldade de compatibilizar a dificuldade de atuar num cenário extremamente violento, em que as pessoas têm cada vez mais consciência dos seus direitos, mas ignoram seus deveres, e a polícia tende a agir para pacificar conflitos sociais na ponta da linha, não acompanha o enquadramento técnico, jurídico, político, sociológico que precisava compreender essa realidade. Então nós, como eu disse, temos uma realidade muito brasileira, mas que é sempre enxergada à luz, à ótica de realidade de países escandinavos, por exemplo, que sequer fazem ideia do que é a realidade que a gente vive. Então essa é a grande dificuldade, mas não é exclusiva. A gente tem algumas outras dificuldades, como algumas deficiências logísticas, administrativas. A gente é muito refém ainda no Brasil e precisa passar por um processo de modernização, tanto das comunicações como da própria interação entre os órgãos, tanto de segurança como o Judiciário, o Ministério Público. Mas, para além disso, tem uma dificuldade que talvez seja exclusiva da polícia, que é o fato do policial colocar a sua integridade física, a sua vida, em risco para defender pessoas desconhecidas. Então, todo esse somatório faz da atividade policial algo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo extremamente recompensador. Realmente é um trabalho de muito desafio, né, de estar ali diariamente em prol da sociedade, né? Mas ao mesmo tempo que tem um desafio, tem os saldos, né? Eu queria que você falasse pra gente os saldos da Polícia Militar nos últimos meses, principalmente ali na 4ª Companhia em Cubatão. Olha, são resultados assim expressivos. Então, nós tivemos agora alguns dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança. Um dos que mais chama atenção, que era inclusive um dos problemas que Cubatão sofria e que gerava impactos em toda a região, era o roubo de carga. Então, se a gente comparar os primeiros meses do ano de 2025, janeiro a maio, com janeiro a maio agora de 2026, ou seja, comparando os 5 primeiros meses do ano passado e desse ano, Cubatão teve uma redução nos roubos de carga que é impressionante, 93,8%. Nós estamos falando de diminuir de 16 ocorrências de roubo de carga para uma realidade de 1 ocorrência de roubo de carga. Então, assim, são resultados expressivos num delito que é extremamente difícil de combater, porque ele envolve violência, potencialidade de escalar para crimes mais graves, como o latrocínio, são praticados por criminosos organizados, bem armados, mas que com o trabalho, principalmente da Polícia Militar, mas não só, a Polícia Civil atuou, outros órgãos atuaram também, a gente pôde ter uma redução expressiva, e isso tem sido um movimento que tem sido acompanhado para outros crimes. Então, Cubatão tem vindo numa sistemática redução dos roubos, que são os roubos gerais, esse do celular, que é roubado da pessoa que caminha na rua, um tipo de crime que é extremamente difícil de combater por conta da reiteração delitiva. O camarada pratica o crime, é preso, mas imediatamente é solto na audiência de custódia, ou então responde em liberdade, que são os furtos. A gente tem tido reduções expressivas também. Então eu posso dizer que o trabalho dos policiais em Cubatão tem sido feito de forma bastante aguerrida e de forma bastante eficaz. Então, apesar de toda essa complexidade, a gente tem consciência de que a cidade tem se tornado cada vez mais segura. Capitão, tem 2 obras acontecendo na cidade de Cubatão muito importantes para a segurança pública, em especial para a Polícia Militar, no Parque São Luís e também bem próximo ali à Avenida Beira-Mar, já no Jardim Casqueiro. Qual a importância da população receber esses equipamentos de segurança em prol ali da sociedade, do município? Veja, quanto melhor estrutura o policial tiver para atuar, melhor é a prestação de serviço dele
para a população. Então, hoje nós estamos na expectativa de mudar a nossa sede para essa obra que está prestes a ser entregue. Isso, sem dúvida, vai dar uma capacidade para o policial de atuar de maneira muito mais eficaz, porque, veja bem, nossos policiais assumem turnos de serviço, mas quase sempre é uma rotina. Ele se depara com ocorrências no final do turno e o turno dele, que foi previsto para 12 horas, acaba sendo estendido para 14, 16, 18 ou mais horas. E, não raro, ele já emenda isso com um contraturno que ele precisa fazer. Então, ter uma estrutura em que ele possa ter treinamento adequado, em que ele possa ter um alojamento adequado, em que ele possa efetivamente ter um conforto melhor na execução do trabalho dele, sem dúvida gera um policial que vai atuar na prestação de serviço de maneira muito mais perfeita, muito mais completa. Então a nossa expectativa, e para a população isso é importante, porque se a gente oferece para o policial que está na ponta da linha melhores condições de trabalho, naturalmente ele vai prestar um serviço de melhor qualidade, e é isso que a gente deseja. Tá certo, capitão. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Seus excelentes esclarecimentos para a população de Cubatão. Sucesso para você. Eu que agradeço e disponho sempre da Polícia Militar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso Bom Dia Cubatão de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra logo cedinho, 8h30 da manhã. Tem Bom Dia Bertioga para você. Mais notícias da nossa região logo mais nessa hora do almoço. Às 15h para 1 da tarde tem Jornal Litoral. Fique agora com o Café com Zaidan. Um ótimo dia. Tchau.